Sabe aquela sensação, o coração acelera quando a gente vê o mercado despencando? Pois é, essa reação quase que instintiva pode ser a maior inimiga do nosso dinheiro. Vamos desvendar juntos que armadilha mental é essa que nos leva a tomar decisões ruins em momentos de crise. E, claro, o mais importante, como é que a gente se protege dela? Para a gente entender direitinho como se proteger, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver como a crise começa e acaba ligando o nosso botão de pânico. Depois, a gente vai dar nome para essa armadilha da nossa mente, analisar o estrago que ela pode fazer e, por fim, ver as estratégias para escapar dela, focando sempre no poder de ter um plano de longo prazo. Bora começar do começo, né? Pois é bem aqui que a história começa. Uma crise não manda aviso, ela simplesmente acontece. E a nossa primeira reação, aquela que vem sem pensar, pode acabar definindo o nosso futuro financeiro. A grande questão é, o que se passa na nossa mente quando o pânico aperta? E de repente, parece que o mundo vira de cabeça para baixo, né? Manchetes gritando colapso para todo lado, os gráficos todos em vermelho e aquela onda de pânico começa a tomar conta. É como uma avalanche de informação negativa feita sob medida para tirar nossa paz e alimentar a ansiedade. E olha que interessante, no meio desse caos todo, o verdadeiro perigo surge. E ele não está lá fora, nos mercados ou nas notícias. Ele está aqui dentro, na nossa própria cabeça. Vamos entender que armadilha é essa. O nome dessa armadilha é aversão à perda. Pensa nela como um atalho que a nossa mente pega. A ciência já mostrou que a dor de perder alguma coisa é sentida com mais ou menos o dobro da intensidade da alegria de ganhar a mesma coisa. É um mecanismo antigo, sabe? O nosso cérebro foi programado para odiar perder e faz de tudo para evitar essa dor. Tem um psicólogo genial, ganhador do Prêmio Nobel, chamado Daniel Kahneman, que resumiu isso perfeitamente. Ele disse que para a maioria das pessoas, o medo de perder $100 é mais forte do que a esperança de ganhar 150. Para pensar nisso um segundo. A gente abre mão de um ganho maior só para não correr o risco de sentir a dor da perda. É exatamente isso que a aversão à perda faz. Ela bagunça toda a nossa lógica na hora de decidir. Ok, até aqui tudo bem, é a teoria, né? Mas e na prática? Como é que esse medo todo vira uma decisão ruim com o nosso dinheiro? É agora que a coisa fica séria, porque é aqui que a gente vê o estrago na conta bancária. Imagina a cena. A carteira de investimentos está indo bem, tudo tranquilo. De repente, o mercado vira e a queda é feia. Na hora, aquele alarme interno dispara, o da aversão à perda. O pânico bate e a única voz na cabeça diz: vende! Vende tudo agora para parar de perder! E aí? A venda acontece. Geralmente, na pior hora que poderia ser. Nessa hora, a gente tem basicamente dois caminhos. De um lado tem a reação no impulso, vender tudo no fundo do poço e com todo mundo ficar grudado no noticiário. Do outro lado tem a ação que foi pensada antes, manter a estratégia, respirar e olhar lá na frente. Um caminho destrói o que foi construído, o outro continua construindo. E o preço de agir no impulso, nossa, pode ser altíssimo. Vender na baixa e ficar de fora da recuperação não é só uma perdazinha. A gente está falando de um baque de 40% no patrimônio. E 40% não é só um número numa tela, né? É um objetivo que fica mais longe, a aposentadoria que tem que ser adiada. Esse é o custo de verdade de deixar o medo mandar. Mas a boa notícia é que dá para desmontar essa armadilha. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é justamente esse: entender que ela existe. Com isso claro na cabeça, bora ver umas estratégias bem práticas para a gente conseguir pensar direito, mesmo com o mundo desabando. A nossa defesa tem basicamente 3 pontos principais. Primeiro, e esse é crucial, tenha um plano. Defina suas metas, seu limite de risco, mas faça isso com calma, antes da crise estourar. Segundo ponto, se desconecte do barulho. Notícia o dia inteiro só alimenta o pânico. É bom dar um tempo. E terceiro, olhe para o passado. A história mostra que, depois da queda, o mercado sempre se recupera e vai além. E tudo isso aponta para a nossa arma mais poderosa contra o pânico, que é o plano de longo prazo. Ele não é só um papel, sabe? Ele é tipo uma âncora. É o que segura o barco no meio da tempestade. De verdade, é o bem mais valioso que se pode ter nessas horas. Olha só como é a jornada de quem tem paciência. A crise bate. A vontade de vender tudo é gigante. Mas é aí que a paciência faz a diferença. Às vezes, a melhor coisa a fazer é não fazer nada. Quem se segura no plano consegue passar pela turbulência. E o que acontece depois?
Não é só recuperar o que foi perdido, é ver o patrimônio crescer e chegar a um nível que nunca chegaria se o pânico tivesse vencido lá atrás. Então, a grande lição é esta. No meio da confusão, o que tem mais valor na carteira não é uma ação da moda ou um título seguro. É a paciência. É aquela capacidade de respirar, desligar o barulho e confiar no plano que a nossa versão calma e racional montou, pensando exatamente nesse momento de emoção. Então, vale a pena lembrar, outra crise vai acontecer. Não é uma questão de se, mas de quando. Com tudo isso em mente, fica a pergunta para reflexão. Qual é o plano para a próxima? Porque no fim das contas, a melhor defesa não é adivinhar o que vai acontecer, mas sim estar preparado para isso.